Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Gente, eu vou dar continuidade, então, para a sequência de vídeos. Então, vocês estão percebendo que no canal eu estou tentando abastecer ele da melhor maneira possível, tá? Lembrando, tá? Lembrando mesmo, gente, tá? Que é uma coisa que vocês me mandam sempre mensagem. O canal, pessoal, ele tem o intuito de ajudar aquele aluno que não tem condição de pagar um curso preparatório, tá? Então, a minha intenção realmente é tentar passar o melhor material dentro das possibilidades. Então, toda a gramática normativa barra descritiva, então toda a gramática em si, ela vai ser passada ali dentro, tá? Da melhor maneira possível para vocês. Já adianto, quem estiver fazendo concurso público, curtam, compartilhem a página, tá, gente? Tá? Façam com que essa página realmente ela seja disseminada, ela seja divulgada amplamente, para que a gente possa sempre, né, auxiliar aquele aluno que realmente está precisando de uma mão, e não precisa ser necessariamente só o professor tá, né, cobrando do aluno um valor, alguma coisa ou outra, tá? Então, estou tentando trazer da melhor maneira possível, sempre respeitando também aquele aluno que não sabe nada, aquele aluno que já tem um nível intermediário, aquele aluno que realmente já está praticamente voando nos concursos públicos, tá? Pessoal, o que eu quero fazer com vocês, então, a partir de agora, é dar continuidade àquele conteúdo de próclise, mesóclise e ênclise, tá? Então, eu vou colocar para compartilhar minha tela aqui dentro. Aproveitar para tomar um café também. Bora lá, pessoal, bora lá, tá? O que eu tinha comentado para vocês, pessoal, em relação à próclise, em relação à mesóclise e em relação à ênclise, tá? Lembrem-se, pessoal, lembrem-se uma coisa, que geralmente quando cai em concurso público, vocês vão trabalhar muito, muito, muito com casos de próclise, tá? Muito, muito, muito com casos de próclise. Por que a próclise? Por que não a mesóclise? E por que não a ênclise? Porque a próclise, pessoal, realmente é um dos conteúdos ali dentro dessas colocações pronominais. Onde é que foi meu material? Foi lá para cima. Dentro das colocações pronominais, o mais extenso, gente, tá? Realmente é o mais extenso ali dentro. Deixa eu só voltar aqui. Estranho, subiu tudo. Aqui, tá quase chegando de novo. Aqui, tá? Então, vocês vão perceber aqui dentro que mais ou menos vai ter umas 10 folhas, pessoal, explicando em relação à próclise. A mesóclise é mais tranquila, porque ela acontece só com o futuro do presente e futuro do pretérito. E a ênclise, vocês vão perceber aqui dentro que vocês vão estar trabalhando com os pronomes oblíquos depois do verbo, tá? Então, vocês têm que cuidar onde é que está esse verbo e onde é que estão esses pronomes oblíquos. Se os pronomes oblíquos vão estar antes do verbo, se vão estar no meio do verbo ou se vão estar depois do verbo, tá? Essa é a colocação pronominal. Então, o grande norte aqui dentro, pessoal, o grande norte aqui dentro, indiscutivelmente, ver se ele vai reconhecer, é o verbo, tá? Então, os pronomes, eles podem estar na frente, então vocês vão ter o caso agora de próclise, eles podem estar no meio, mesóclise, e eles podem estar depois, ênclise, tá? Então, o posicionamento desses pronomes, não os pronomes retos, tá? Mas sim os pronomes oblíquos, porque os pronomes oblíquos exercem a função de complemento de verbo. O que seria complemento? Ou seja, eles complementam o nosso verbo ali, as transitividades. Então, o primeiro conteúdo de próclise para nós aqui dentro, pessoal, é esse aqui, ó. Advérbio ou palavra denotativa antes do verbo, tá? Advérbio, então, a primeira coisa que vocês têm que entender nesse conteúdo, o que significa? O que é advérbio? Advérbio, ele é um amplificador, ele é um modificador. Então, no ponto de vista da semântica, ele é um amplificador, um modificador de quem? De um adjetivo, de um verbo ou até mesmo do próprio advérbio. Então, por isso que o nome dele é advérbio. Muita gente acha que advérbio ele complementa o sentido simplesmente de um verbo. Não. Então, ele amplifica, ele modifica um sentido de quem? De um adjetivo, de um advérbio ou até mesmo de um verbo. Então, se eu falar para você, Ana, deixa eu só colocar aqui agora, vou colocar em preto, tá? Vou colocar assim: Maria beijou
Ricardo na boca. Então, pessoal, vem para cá. Na boca, para nós aqui dentro, tá? Esse conteúdo de advérbio é um conteúdo que vocês têm que estudar muito, muito, muito com conteúdo denominado preposição. Então, advérbio conversa muito com preposição, porque geralmente quando a gente estuda a parte de advérbio, a gente estuda a parte de preposição, lá na parte de preposição vai ter assim, ó, a preposição que tem sentido de lugar, a preposição que tem sentido disso, a preposição que tem sentido daquilo. Então, se vocês perceberem a grande quantidade dos advérbios, não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra, mas quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente vai percebendo que algumas preposições ali dentro, elas sempre vão estar muito próxima ou junto na construção desse adjunto adverbial. Então, na boca é E mais A. Então, se vocês forem olhar agora aqui, Maria beijou o Ricardo na boca, é o lugar. Então, lá na preposição, vai ter um advérbio de lugar, com sentido de lugar. Então, aqui dentro, pessoal, é um adjunto adverbial de lugar. Então, nos advérbios vai ter advérbio de lugar e nas preposições vai ter essa preposição também de lugar. Então, praticamente esses dois conteúdos se conversam muito, são muito íntimos aqui dentro, tá? E a gente vai estudar os dois concomitantes também. Então, olhem para cá, pessoal. A primeira análise que eu tenho que fazer é eu localizar quem? Localizar o verbo. Localizei o verbo, beleza. Quem é que beijou? Maria. Então, esse aqui é o meu sujeito. Estou no ponto de vista da análise sintática, tá? Quem beija, beija, ou quem beija, beija alguém? Quem beija, beija bem. Alguém. Beijou o quê? Ricardo. Então, seria um verbo transitivo direto que pede objeto direto, sujeito, verbo e complemento. Esse elemento agora aqui, pessoal, é um advérbio, um adjunto adverbial, é um termo acessório. Então, é sujeito, verbo, complemento e seus adjuntos. Tanto é verdade que esse elemento aqui é um elemento que eu poderia muito bem, pessoal, tirar da frase e a frase ainda manteria o sentido. Maria beijou o Ricardo. Só o que acontece? O ser humano ele é curioso por natureza. Então, a gente quer saber quando, onde e como. Então, Maria beijou o Ricardo. Se eu tivesse agora no processo comunicativo, ou seja, num diálogo agora aqui dentro, o que aconteceria? Eu estaria falando com outra pessoa. Então, essa pessoa aqui, pessoal, talvez se eu colocasse um ponto aqui, ela simplesmente entenderia esse processo comunicativo? Sim. Mas não ficaria aqui dentro, pessoal, uma curiosidade, tá? Maria beijou o Ricardo, tá? Foi onde? Foi quando? Foi como? Então, olha a curiosidade brotando, nascendo ali dentro. Esse elemento aqui, com toda certeza, pessoal, ele é um adjunto adverbial, tá? E esse na boca está se referindo a quem? A Ricardo? Não, não. Ele está se referindo agora aqui dentro, pessoal, com toda certeza, ao ato de beijar. Então, vocês vão perceber aqui dentro que advérbio ele é um amplificador, ele é um modificador do nosso dito verbo. Então, o que é palavra denotativa depois, que é o segundo comando que vocês têm ali, pessoal? Conotativo e denotativo. Conotativo é o duplo sentido, o sentido figurado, o sentido da literatura. Já o denotativo, esse D representa para nós aqui dentro dicionário. Ou seja, é o sentido real da palavra, tá? Vou só colocar aqui agora. Então, pessoal, olhem para cá. Aqui se estuda. Lembrando, quem é que pode vir aqui, pessoal? Geralmente, o me, o te, o se, o nos e o vos, tá? Na grande maioria dos concursos públicos, vão ficar orbitando próximo do verbo o me, te, se, nos, vos, do verbo me, te, se, nos, vos e depois do verbo me, te, se, nos, vos. Não quer dizer, gente, que eu não possa ter antes do verbo o, a, os, as, lhes. Não quer dizer que eu não possa ter depois do verbo o, a, os, as, lhes, tá? Mas aqui é muito comum vocês terem agora aqui dentro, pessoal, o me, o te, o se, o nos e o vos. Então, o que acontece? Primeira dica é localizar o advérbio. Ver o nosso elemento norteador, ou seja, o nosso verbo. E agora, pessoal, esses elementos aqui, ou seja, o pronome oblíquo, ele é atraído para frente.
O que acontece, gente? No momento que eu coloco uma vírgula, olha aqui, uma vírgula, agora, no teu advérbio, o que acontece? Esse elemento agora aqui, pessoal, esse verbo agora aqui, que é o teu suporte, concorda comigo? É o teu nome ali dentro, justamente porque vocês vão ter a próclise, a mesóclise e a ênclise agora aqui dentro, pessoal, justamente pelo verbo, né? Concordam? Antes, no meio e depois. O que vai acontecer? Tem vírgula agora aqui, tem o teu verbo, o teu pronome oblíquo, ele é atraído para a função da tua ênclise, ou seja, a vírgula para o pessoal dar um chute, tá? Nesse pronome, e esse pronome ele vai para depois do verbo, tá? O que acontece? Se vocês me perguntassem agora, Fabrício, essa vírgula é obrigatória ou é opcional? Pessoal, é opcional, é opcional. Tá? Eu coloquei aqui justamente para vocês verificarem que a vírgula, ela faz isso aqui. Sempre? Não. Não. Por quê? Porque vocês vão verificar ali dentro que a gente vai trabalhar com orações coordenadas depois, e essas orações coordenadas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, algumas conjunções ali dentro, pessoal, ou seja, as orações coordenadas, sindéticas, se a gente tirar o síndito, se tirar a conjunção, colocar um ponto final, ela mantém o sentido, porque elas são coordenadas. Uma não depende da outra sintaticamente. Então, vocês vão verificar que ali tem um caso específico em que pode ter vírgula e pronome. Mas eu vou explicar logo na sequência para vocês. Então, cuidem, pessoal, tá? Cuidem bastante isso aqui para não dar problema para vocês, tá? Então, qual a grande sacada aqui dentro, gente? A grande sacada desse conteúdo é estudar os advérbios. Quantos advérbios nós temos na língua portuguesa? Vários, pessoal, vários advérbios, tá? Não são tão fáceis assim. Não são tão fáceis, porque são uma quantidade extremamente grande de advérbios, assim como conjunções, tá? Então, a gente tem que dar uma cuidado. Então, esse conteúdo, pessoal, de próclise, de mesóclise e de ênclise, por mais que ele esteja no meio da gramática, na parte da morfologia, é um conteúdo que engloba outros conteúdos dos quais a gente não viu. Então, aqui dentro, por exemplo, se a gente for pegar a ordem literal da gramática, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, interjeição, conjunção, advérbio e preposição. Então, as classes de palavras gramaticais invariáveis, a gente vai ver ainda. Mas esse conteúdo aqui, vocês têm que saber o advérbio. Olha como a gente deveria conversar muito com o advérbio aqui dentro, né? Então, é um conteúdo que não dá simplesmente para saber sem tu ter uma base de advérbio. Então, é extremamente interessante, pessoal, dar uma lida em advérbio, tá? Próximo, a gente tem ali agora. Novamente, explicação, tá? Explicação agora aqui. Vocês já perceberam que eu tento trazer um material da melhor maneira possível. E aqui, pessoal, vocês vão ter agora o que eu falei para vocês. Ó, C, aqui C e C, tá? Mas mais especificamente, pessoal, esse elemento aqui e esse elemento aqui. O que vai acontecer? Eu posso ter essa vírgula aqui? Posso. Por que eu posso, e eu posso ter o pronome agora aqui muito próximo da vírgula? Primeiro, eu falei para vocês que a vírgula, ela chuta, né? Abre aspas, né? Ela chuta quem? Ela chuta o teu pronome para depois do verbo. Então, se ela é uma próclise, ela chutou, vira uma ênclise. Nesse caso aqui, não, pessoal. Nesse caso aqui, não. Porque justamente ele se ajeitou, ponto, agora aqui dentro, é uma oração que não depende da segunda, que não depende da terceira. Ou seja, ele se ajeitou, ponto. Ele se arrumou, ponto. Ele se perfumou, ponto. Então, vocês vão perceber agora aqui dentro que realmente elas são coordenadas, tá? Então, ó, há, no entanto, um caso em que podemos usar os pronomes oblíquos, átonos, mesmo após a vírgula, quando estamos numa sequência de orações coordenadas. Ou seja, em que uma
não depende da outra sintaticamente para poder existir. Tanto é verdade que eu trago para vocês agora aqui como é que essa oração ela é. Ele se ajeitou, ponto. Ele se arrumou, ponto. Ele se perfumou e se encheu de esperanças para o baile que viria. Tá? Então, cuidem agora aqui dentro. Ó, geralmente, pessoal, geralmente você tira esse elemento agora aqui, que é o que foi feito agora, nessa segunda oração, nesse segundo período. Se faz o que, pessoal? Você coloca uma vírgula agora aqui dentro, e esse sujeito, ele vira implícito, oculto, elíptico, mas é um sujeito de fácil identificação, né? Concorda comigo? Para que a gente possa ter agora aqui dentro, pessoal, coesão textual, ou seja, para que essa oração ela tenha progressão agora aqui dentro, a gente não repete esse elemento, ele. Então, tu apresenta a primeira vez, ele se ajeitou, vírgula, se arrumou, vírgula, se perfumou e se encheu. Quem é que se encheu? Ele. Quem é que se ajeitou? Ele. Quem é que se arrumou? Ele. Então, percebam agora aqui dentro que são várias orações, onde tem a presença de verbo, em que agora eu vou juntá-las, tá? E nessa junção eu acabo suprimindo o meu segundo sujeito, o meu terceiro, que é o ele. Então, o que acontece? O sujeito implícito, oculto, elíptico ou desenencial, tá? No primeiro caso, né, quem é que se ajeitou? Ele, sujeito simples, que vai apresentar um único núcleo. Próximo elemento, pessoal, conjunções e locuções subordinativas antes de verbo. Já adianto, pessoal, já adianto. Conteúdo extremamente complicado. Por que ele é um conteúdo extremamente complicado, gente, tá? Deixa eu só colocar agora aqui de novo. Eu vou colocar, gente, um outro Word, tá? Para que a gente possa entender esse conteúdo de conjunções. Aqui. Pessoal, primeiro, conjunções subordinadas, né? Que é o caso que vocês têm agora aqui dentro. Ó. Deixa eu ver se ele vai aqui. Conjunções e locuções subordinadas. Tá. O que é, pessoal, uma oração coordenada e o que é para nós, gente, uma oração subordinada? Vamos começar a entender esse conteúdo aqui. Orações, né? Coordenada é que uma não vai depender da outra sintaticamente para poder existir, pessoal. Tá? As coordenadas são divididas em sindética ou assindética. O que é sindética e o que é assindética? Sindética é quando vocês têm a presença do síndeto. Resumindo, gente, a presença da conjunção. E a assindética aqui dentro é quando vocês não têm a presença da conjunção. Ou seja, quando vocês estão trabalhando com a sindética, ela se divide em 5. A aditiva, a adversativa, a alternativa, conclusiva e explicativa. Exemplo, gente, de uma sindética. Vou até colocar um pouquinho maior. João estudou. Vou colocar assim. João estuda. Olhem agora, pessoal. Olhem agora. E trabalha. Pensem comigo o seguinte. Vamos imaginar agora que essa oração agora aqui, pessoal, eu coloque um ponto final. Então, eu estou trabalhando com a primeira oração e agora aqui dentro com a minha segunda oração. Vamos imaginar que elas não estão ligadas agora por esse elemento aqui, pela conjunção, tá? O que acontece? João estudou, ponto, João trabalha. João estuda, ponto, João trabalha.
Eu ia colocar no passado, acabei deixando no presente, tá? João estuda, ponto, João trabalha. Concordam comigo, pessoal, que aqui dentro eu poderia muito bem colocar agora o João? E João trabalha? Ó, então o que está acontecendo? Agora eu tenho a minha primeira oração, porque eu tenho a presença de verbo. Eu tenho a minha segunda oração, porque eu tenho a presença de verbo. Boa, tranquilo. Mas o que vai acontecer? João estuda, ponto, João trabalha, ponto, João foi ao baile, ponto, João come abacate, ponto, João gosta. Vocês percebem aqui dentro que eu estou repetindo muito João, 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 João em frases curtas. Então, para que eu consiga agora, pessoal, não repetir esse substantivo próprio, João, 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 e que eu não possa ter essas frases curtas aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, pessoal, um dos elementos de coesão textual. Eu vou juntar essas frases. Ou pelo menos tentar. Quando eu junto essas frases, eu posso juntá-las aqui dentro de diversas maneiras. E uma dessas maneiras é através das conjunções. Ou quem não quer juntar, pode muito bem falar João estuda, ponto, ele trabalha. Ou João estuda, ponto, o menino trabalha. Ou João estuda, ponto, o senhor trabalha. Né? Porque esse João aqui eu poderia agora muito bem dizer que ele é um menino, que ele é um adolescente, que ele é uma criança, que ele é um idoso. Então eu poderia usar agora um sinônimo agora aqui dentro. Mas eu, pessoal, repeti justamente para que a frase ficasse repetitiva, tá? Para que vocês pudessem entender aqui dentro que a gente pode fazer essa junção desses dois períodos. Então, João estuda, ponto, João trabalha. Como é que eu vou juntar esses dois períodos? Eu vou juntar esses dois períodos, pessoal, através das conjunções. Então, essa conjunção agora aqui, então, vou tirar essa primeira oração. Opa, deixa eu voltar aqui, vamos ver se aí. E eu vou tirar a segunda agora aqui. Tirei esse elemento todo. E o que eu estou fazendo, pessoal? Agora eu estou fazendo agora uma ligação através do meu conectivo, do meu conector. Tanto é verdade que conjunção, pessoal, ela é conhecida por elemento de ligação, conectivo, conector, junção, união, recurso coesivo. Então, eu estou usando agora aqui dentro um recurso coesivo. Então, eu tenho agora quem? Eu tenho período simples ou período composto? Eu tenho período composto. Por que é um período composto? Porque eu tenho a presença de 2 ou mais verbos. Ele é período composto por coordenação ou subordinação? Por coordenação. Por que por coordenação? Porque a primeira oração não depende da segunda para poder existir. Como assim, Fabrício? Vamos tirar o E daqui? Vamos tirar. Vamos colocar um ponto final? Vamos, João estuda, ponto. João trabalha. Então, a primeira não depende da segunda e nem a segunda depende da primeira. Isso, pessoal, para nós, ela é coordenada. A assindética, pessoal, é quando vocês não têm um conectivo. Vocês têm as duas orações juntas, agora aqui dentro, pessoal, e vocês não vão ter a presença do síndeto. João estuda, ponto e vírgula, trabalha. João estuda, João trabalha. Então, vocês vão perceber que eu não tenho conectivo, eu não tenho conector, elemento de junção, união, ligação, um recurso coesivo. O que é agora, pessoal, para nós as orações subordinadas? Então, vamos lá. Oração subordinada. As orações subordinadas, pessoal, são orações em que uma irá depender da outra sintaticamente. As orações subordinadas, gente, são divididas em 3. Elas são substantivas, elas são adjetivas e elas são adverbiais. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Pessoal, não para por aqui. Por que não para por aqui? Porque a oração subordinada substantiva, ela é dividida em 6. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, positiva e predicativa. A oração subordinada adjetiva é dividida em 2, restritiva ou explicativa, e as orações subordinadas adverbiais são divididas em 9.
9, que é justamente o que vocês têm que saber agora para trabalhar com quem? Com a colocação pronominal, a próclise, a mesóclise e a ênclise. Quem são elas, pessoal? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Quem são? Causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, final, proporcional, tá? A integrante, que seria a 10ª aqui, pessoal, tá? Eu vou seguir o que está previsto nas gramáticas. A integrante, tá? A integrante, a gente sabe que aqui dentro é quem para nós? O que e justamente o se, quando abrirem uma oração subordinada substantiva, eles equivalendo a isso, tá? Vou deixar ela a par aqui dentro. Então, olhem para cá, pessoal. 10, tá? Vou deixar só 9 por enquanto. E essa daqui, gente, eu vou fazer uma ressalva, tá? Eu vou deixar ela à parte, porque justamente, pessoal, algumas pessoas gostam de deixá-la, gostam de classificá-la de maneira diferente, tá? Colocar num outro grupinho menor aqui. Tranquilo, gente? Foi até agora? Foi? Tranquilo? Próximo vídeo, pessoal, tá? Não vou me estender muito nesses vídeos, tá? Vídeo geralmente de 15, 20 minutos. Próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é uma oração subordinada adverbial. Por que ela é subordinada? Porque a segunda depende da primeira, ou no caso, a primeira depende da segunda, se ela tiver invertida, obviamente, tá? Com o emprego da vírgula, a vírgula obrigatória ali dentro. E vocês vão perceber que essa segunda, vou imaginar que ela esteja numa ordem correta, que essa segunda, pessoal, ela não tem sentido se eu não tiver a primeira. E essa primeira, ela é classificada como oração principal, tá? Tranquilo, gente? Foi? Beleza. Obrigado, gente.